Todos acharam? Está no multimídia também. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, diga, tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler todos juntos? 1, 2 e 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu queria começar agora uma série de mensagens. Eu estou ainda pensando qual é o título principal, mas você vai entender o que Deus quer falar conosco agora, pelo menos durante 3 ou 4 semanas. É sobre o valor de uma vida. É o valor que eu e você temos para Deus, que o irmão que está do teu lado, que está aqui hoje, e aqueles que não puderam vir, o valor que ele tem para Deus. Qual é o valor de uma vida? Será que nós temos revelação, entendimento do quanto nós valemos para Deus? Do quanto o seu amigo vale para Deus? Do quanto a tua esposa, o teu esposo, o teu filho, teu irmão aqui, teu pastor, você. Será que nós sabemos de fato o quanto nós valemos para Deus? Esse texto é o mais conhecido quando o assunto é evangelismo, e como eu disse em uma das mensagens faz pouco tempo, ele é o resumo de toda a Bíblia, porque é uma revelação muito profunda, é uma verdade difícil de entender. Deus entregou o que tinha de melhor pelo homem pecador, que na ótica humana, quando nós vamos analisar a essência do ser humano, não sobra muita coisa para você dizer que valeria a pena. Não sobra. Mas o fato é, que tipo de igreja nós somos? Por que estamos aqui? Qual é a razão de estarmos aqui hoje à noite? Quando nós vamos para a cela, nós vamos lá por quê? Para quê? Quando você recebe uma mensagem de um irmão da igreja, ou do pastor, convocando para alguma coisa, qual é o motivo de você aceitar ou não aceitar? O que move o nosso coração para estarmos juntos? O que me leva a ficar pensando numa mensagem a semana inteira para trazer para a igreja? Será que o motivo é só trazer uma boa mensagem para a igreja crescer e você sair daqui feliz, contente? Será que a célula que eu faço em casa, porque eu tenho célula em casa, eu faço porque eu quero depois tirar uma foto e mandar no grupo dos líderes e todo mundo ver, olha, a célula do pastor está cheia, que legal. Sexta-feira chamamos pizza, comemos 10 pizzas. Alguns acho que não vieram hoje porque devem estar ainda resolvendo o que aconteceu lá. Foi um abuso, nós pecamos sexta-feira. E por que nós fizemos tudo aquilo? Qual a razão? Você sabe me responder? Sinceramente. Por que você vem para a Água Viva? Aqui. Me ouvir? Ouvir os pastores? Por quê, irmão? Qual o motivo? Por que a gente pintou a igreja de preto? Hein, por quê? Estou cheio de perguntas hoje. Eu acho que eu acordei meio hoje assim, em dúvida de muitas coisas. Certeza de algumas, mas em dúvidas com algumas. Por que nós queremos comprar prédio? Qual a razão de irmos para um prédio próprio? Lembrando que você tem que orar. O Alisson esqueceu de orar hoje. Eu não sei se domingo passado vocês oraram que eu não estava aqui. Temos que orar todos os domingos, porque Deus tem que dar a direção para nós. Amém? Mas por quê? Qual a razão? Porque nós queremos ter um prédio próprio e depois nós vamos sair falando por aí, olha, Santo André conquistou um prédio. E é um prédio legal, com acústica, tudo. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins e Deus vai nos dar quantos creem que Deus vai dar. Amém? Mas a minha pergunta é, por que nós fazemos tudo isso? Por quê? O que te move, irmão? O que te traz aqui?
Por que o Michael e a Adriele, que são nossos filhos e é dessa igreja, é membro, está lá. Eles fizeram a ficha. Vocês fizeram a ficha de membresia? Fizeram, né? Apesar de estarem lá no Nici, servindo a Deus, mas é o nosso braço lá, aleluia. Eles mandam o relatório de tudo que acontece lá para nós. E quando eles vêm para cá, nós ficamos muito felizes de ver eles aqui. E em nome de Jesus, vão além disso. E nós estaremos lá com vocês. Mas por que eles fazem tudo isso? Porque é legal? Será que é só porque eles têm um chamado? Então, porque eles têm um chamado, têm uma habilidade no teatro, ok? Então, eles fazem por causa disso? Por causa da habilidade que Deus deu para eles? Será? Eu queria falar sobre algumas... Eu queria ler alguns textos, na verdade, para que a gente possa refletir sobre eles. A minha mensagem hoje é bem simples, é baseada em muita leitura de textos. Mas é para você ir embora refletindo, porque nós vamos falar desse assunto algumas semanas. Porque a gente precisa entender o que estamos fazendo, irmãos. Tem que fazer sentido isso aqui. Tem que fazer sentido. Senão, vai passar mais um ano e nós vamos achar que nós estamos perdendo tempo. Nós vamos achar isso. E essa é a razão porque muitos não param em lugar nenhum. Porque eles não estão entendendo o que estão fazendo lá onde eles estão. Você precisa saber o que está fazendo aqui. Você tem que ter certeza de que o que você está fazendo tem algo por detrás que é maior do que reunir somente aqui no domingo de vez em quando. E ir para uma célula. E ter que dar o dízimo para pagar as contas da tua igreja. É mais do que isso. Nós temos que entender isso. Esse texto aqui, lá em Romanos 5, 18, diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação, diga, condenação. O que é condenar? Alguma coisa condenada que não tem mais jeito. Por causa da transgressão de um, estragou o restante. Sabe bolo que não cresce? Sabe o celular de 8 mil reais que caiu e quebrou lá o processador mais caro, que o único jeito agora é jogar fora, não adianta levar lá na assistência técnica, perdeu a garantia, 8 mil reais foi embora, aí você está com algo na mão de 8 mil reais que não vale mais 8 mil reais. Quem está me entendendo? O que você faz com aquilo? Ninguém quer. Quebrou o vidro, processador quebrou, você vai ficar chorando. Se você não fez seguro do celular, está pagando em 36 meses, você vai ficar com angústia 36 meses. Quem está aqui pode dizer o misericórdia. Tem alguns que fez assim, ai meu Deus, aconteceu isso com você, irmão? O que adianta eu ter algo tão caro que não vai ter utilidade nenhuma? Esse texto está dizendo que por causa do erro de um, todo o restante estragou. Estragou, você era um estragado. O bolo queimou, o celular caiu, quebrou, passaram em cima um caminhão, arrebentou com tudo. Não tem jeito. Joga fora. Agora presta atenção, esse texto está dizendo que por causa de um, o resultado foi condenação de todos os homens. Porém, assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens novamente. É um fato isso? Você crê nisso? Ok. Nós estamos falando de algo que precisamos refletir durante algum tempo. Eu estou pedindo para Deus revelação de algo que eu preciso ter. Revelação do quanto vale uma alma. Eu que sou pastor, de quanto vale realmente a minha esposa e os meus filhos, cada um de vocês. A razão de eu estar aqui, qual é? A minha alegria de estar com você, qual é de fato a minha alegria? É ver esse lugar cheio? Ou independente de quantas pessoas tiverem, porque tem uma alma valiosa para Deus, eu estarei feliz do mesmo jeito. Qual é a razão de eu estar aqui? O que alegra o meu coração? Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas, elas querem muito serem famosas. Elas querem estar no Instagram. As igrejas têm que estar lá. Eu estou gravando aqui no YouTube, porque eu preciso estar lá também, para você me assistir lá. E o legal é quando você alcança 1.000 seguidores no Instagram. Depois, 10.000.
depois 20 mil, depois 1 milhão. E se você chega no 1 milhão, você fica torcendo para não perder, porque se começa a perder, a angústia começa a bater. Por quê? Porque nós queremos ser valorizados. E nós gostamos de poder falar para muitas pessoas, porque célula vazia parece que não é tão legal, mas quando está cheia a gente tira foto. Só que a gente esquece que a razão de estarmos ali é por uma alma que vale mais que o mundo todo. Mas porque não temos a revelação disso, nós sentimos falta de precisamos de mais. Precisa ter mais gente. Meu ministério tem que ser mais relevante. Aí eu vou me alegrar. Só que sabe o que acontece com um homem que chega no topo? Por um tempo ele percebe também que cheguei até aqui, e aí? E agora? Mais gente, mais confusão. Na cabeça dele é mais confusão. Mas por que é mais confusão? Porque ele não entendeu o valor de uma alma. E quando nós olhamos esse texto, nós entendemos que esta alma, que sou eu e você, esta vida, que está num processo de transformação depois da conversão, antes ela está totalmente estragada, o valor para Deus é o mesmo. Porque Deus morreu pelo mundo todo, não morreu só pelos crentes salvos, morreu pelo pecador que está lá fora também. Quantos podem dizer um amém por isso? Agora presta atenção, todos nós, depois da conversão, a natureza de Cristo agora é impregnada em nós, e nós passamos agora por um processo de maturidade, e o Espírito Santo vai nos livrando dos erros, dos pecados, e aí a nossa vida se torna melhor. Antes, não. Mas essas duas pessoas, esses dois tipos de ser humano, ao olhar de Cristo, têm o mesmo valor. Porque Deus morreu por todos. Quantos estão aqui? Que valor é esse? Se esse ser humano é tão frágil. Eu e você somos frágeis demais. Lá no Salmo 39, o salmista diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e a qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida não é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É alguém que começou a entender o valor, na ótica natural, o que nós representamos diante de um Deus tão grande. Espera aí, um Deus tão grande, eterno, olha para um homem tão limitado e resolve amar. Ele decidiu amar um iPhone quebrado, que não vale mais nada, mas ele atribuiu um valor. Quem está aqui? Fizeram uma pesquisa, um cientista inglês, e ele foi procurar saber qual é o valor de uma vida. Se a gente for aproveitar o homem para fazer outra coisa, ele diz, falando agora do físico, do corpo dele, o nosso organismo, ele diz aqui, tem açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café, uma xicrinha. Tá, talvez alguém aqui, tipo Fabiano, que é grandão, Falcão, que é um pouquinho maior, talvez 2 xícaras. Não olha com cara feia para mim não, Falcão. É que você não gosta de açúcar, né? Então você é talvez meia. Olha o que significa, na ótica humana, o organismo de um homem, de uma mulher. Olha aqui, ó. Uma xícara de café, e ele tem ferro para fabricar um prego do tamanho médio. O fósforo existente no organismo daria para 1.200 palitos somente. Os cabelos dariam para confeccionar 5 pincéis. Os ossos, depois de triturados, dariam para fazer 4 quilos de adubo orgânico. E as unhas, devidamente derretidas, dariam para fabricar um frasco pequeno de cola. Além de outras matérias sem importância. Mais de 40% do corpo humano é água. Então, se tudo isso fosse vendido como matéria-prima, daria em torno de R$100. Vira para o teu amigo, é o valor que você tem. Nós somos isso aí. É igual um sono, um vento.
Quantos aqui vai dormir e acorda no outro dia? Olha, você dorme 8 horas, acorda no outro dia, o relógio desperta, você bate no relógio e quer mais 5 minutos de sono. Quantos aqui fazem isso de vez em quando? Eu todo dia. Durmo 6 horas. Mas eu não consigo levantar logo depois que desperta, dar um pulo. Eu acordo, não consigo dormir mais, mas eu gosto de ficar deitado. Ai, como eu sou frágil. E olha que eu estou na academia. Faz 2 semanas que eu acabei falhando. 2. Procuro comer bem. Se você ficar 30 horas sem dormir, você começa a falar abobrinha, ficar irritado e desanimado. Vira para o teu amigo e diz assim, vai ser frágil assim lá longe. 5 minutos sem respirar, suas células do cérebro começam a morrer. Você é muito frágil. Um Deus olha para esse homem tão frágil e resolve dar o seu filho em troca. Por quê? Não foi à toa. Deus viu algo que nós não conseguimos ver, irmãos. Ele viu um valor. Ele viu algo que ele mediu o preço. Espera aí. Vale o preço. Qual o preço? O preço do filho unigênito, perfeito, o único filho. Nós não temos dimensão disso. Se tivéssemos tudo que fazemos para Deus, nós íamos fazer de outra forma. O resultado seria até o que estamos fazendo às vezes. O resultado de irmos para o culto, de irmos para a célula, de cuidar de alguém. Quando nós entendemos o valor de uma alma, o resultado é fazer isso com excelência. Porque não é qualquer pessoa que Deus coloca na tua frente para você cuidar, para você ensinar, para você ligar. É uma alma que o preço é Cristo. Quem está me entendendo? Vira para o teu amigo e diz assim, não parece, mas você vale Cristo. Não parece. Não parece. Eu vou te dizer, eu não me aguento às vezes. Eu não sei como é que o meu pastor me aguenta. Eu tenho espelho em casa, eu sei como eu sou. Às vezes, a minha esposa, ela dá uma olhada para mim, e eu falo, aprontei. E esse olhar perdura. Até o Espírito Santo me falar o que eu fiz, às vezes demora. Aí quando ele fala, aí eu penso, Senhor, derrama óleo no meu coração, porque eu não consigo ir lá pedir perdão. Eu sou duro. Aí o Espírito Santo vai lá e fala, então eu vou derramar óleo no teu coração. Você vai lá quebrantado para pedir perdão. Eu preciso pedir perdão para alguma coisa? Você está olhando assim meio... Preciso orar mais para saber o que eu fiz? Quantos aqui de vez em quando pisa no tomate legal? Levanta a mão aqui. Quem não levantou a mão aqui, já está com asas aí? Já está indo para o céu? O Marquinhos não levantou a mão. Você é o quê? É um anjo aqui? Nós somos uma tranqueira e Deus te ama. Ele viu algo que às vezes eu não vejo em você, nem você vê em mim, eu não vejo em mim, mas Ele vê. E sabe qual é a graça? É Deus mostrar isso para você. Porque muda a ótica, filho, de como você serve a Deus e por que você vai na igreja. O porquê você faz célula, por que você abre tua casa. Muda a ótica. O resultado vai ser célula. Em alguns casos, vai ser cuidar bem de um ministério que vai ter gente que ele vai cuidar daquelas pessoas, porque ele vai olhar e vai dizer, peraí, é um celular bem quebrado, mas vai ficar novo. Porque Deus, Ele conserta. Quem me entende? Alguém conhece a caneta Montblanc? Montblanc? Quem conhece? Eu quando trabalhava, só conhece? Eu já ganhei uma vez, eu trabalhava no banco, quando eu era gerente de banco. Na ocasião, eu não lembro quem foi que me deu, estou até lembrar esses dias, quem me deu essa caneta. Veio numa caixinha enveludada, era usada, valia uns 4 mil reais essa caneta. O cliente que me deu a caneta falou assim, ó, eu sou apaixonado por caneta, eu tenho uma Montblanc lá, só que você tem que pôr a carga nela. Eu nem fui procurar quanto era para pôr a carga, porque com certeza deveria ser caro. Mas só de falar que eu tinha uma Montblanc, de vez em quando eu andava com ela, não usava a caneta, né? Mas eu andava com ela. Eu tenho uma Montblanc. Quando eu chegava em casa para guardar a caneta, tem que ser na caixinha de veludo e guardar numa caixa específica, lá no guarda-roupa escondido dos meus filhos, para ninguém pegar e estragar a caneta. Nunca perdi aquela caneta. Mó xodó com a caneta. Ela nem escrevia.
Mas eu guardava ela com cuidado. Vai que um dia eu tenho condições de pôr tinta. Mas só de falar que era Montblanc, meu, que caneta é essa? Tem que guardar na caixinha, enveludada. Tem valor. E as Bics que escrevem? Você perde como se fosse... É verdade ou não é? Porque você não dá valor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, o que você faz aqui, na igreja? É por uma alma? Ou é pelo ministério grandioso que você quer ter? Quando você abre a tua casa, quando você liga para alguém, quando você sente falta de alguém na igreja, você sente falta porque você entende o valor que ela tem para Deus? Ou porque você fala assim, minha célula está esvaziando e eu acho que não tem muita gente indo para o culto, nós precisamos encher o culto, pastor. É para isso que nós estamos aqui? Para encher culto? Ou culto cheio é consequência de um povo que é apaixonado por almas? E porque ama cada vida, vai cuidar bem de cada uma delas e elas voltarão porque estão recebendo amor de Cristo. Mas por que estamos aqui, irmãos? Porque eu toco bem? E eu só vou lá para tocar? Estou fazendo a obra? Porque eu faço teatro bem? E eu vou lá fazer teatro, estou fazendo a obra? Porque eu prego, não prego bem, mas porque eu sei fazer isso, fazer o quê? Vocês estão me ouvindo aqui, então enquanto estiver ouvindo eu vou falar. E aí eu cumpri o meu papel? Isso é fácil. Eu não estou dizendo que não tem um preço. Mas se o resultado não for uma alma convertida, se tocar não for para uma alma se converter, e logo depois da conversão eu ir além disso, irmãos, não faz sentido o que estamos fazendo. Quantos estão aqui? Se só pregar for bastante, se só fazer teatro for bastante, eu sei que eles não pensam assim, eu sei que quem toca a bateria não pensa assim, e eu estou tentando não pensar assim também, porque é muito fácil. Não pode ser só isso. Estou usando muito o Michael, eu acho que foi propício ele vir aqui. Michael e a Adriele. Eles têm sonho de ir para Angola. Eu sei por quê, porque eles estão amando as almas de Angola. É Angola? Vão gastar a vida lá por uma alma, por uma vida. Talvez não tenha um ministério tão relevante assim, mas ainda que eles ganhem lá uma alma, pode ser o próximo apóstolo Paulo, porque Deus, quando vê o cara mais estragado, ele transforma no apóstolo Paulo. Aliás, você era um estragado. Quais estão aqui? Mas a razão é, estou indo lá para quê? Por causa da vida que Deus amou ao ponto de dar o filho. Opa, se deu o filho, tem valor. Jesus não veio brincar, irmãos. A troca foi genuína. Ele atribuiu valor ao homem pecador. Será que nós estamos atribuindo valor por cada vida? Cada alma? Algumas perguntas. Você tem o hábito de ligar para alguns amigos teus aqui dessa igreja que não vem no culto? Será que é só o pastor que tem que fazer isso? Eu não estou te colocando na parede, nem te colocando pressão, é para você refletir, para você pensar se o que você está fazendo faz sentido, filho. Porque Deus não chamou para você frequentar culto. Deus quer que você tenha o coração dele. O coração dele é almas. O universo parou por causa de uma alma. Essa é a razão de sermos igreja. Não pode ser outra. E quando nós pensamos corretamente, cai por terra as outras vozes. Quais são as outras vozes? Aquilo que às vezes nos enlouquece, porque é uma loucura. A gente ficar medindo o tamanho do ministério, se nós fazemos melhor que o outro, porque tudo redunda só em uma coisa: uma alma bem cuidada, salva, indo para a glória, só isso. Quantos estão aqui? Eu não estou criticando, eu quero que vocês me entendam, eu não estou criticando. Eu quero um prédio igual esse, se for preto de novo melhor, quero um púlpito alto, quero o som da melhor qualidade, eu quero acústica, eu quero filmagem de primeira, quero ir para a Rede Globo, quero que Deus dê tudo isso. É, Rede Globo ser nossa, não tem a Universal que comprou a Record? Quem sabe? Mas se Deus não der, se eu ganhar um apóstolo Paulo, estou feliz. Mas cuidar bem dele. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Pergunta para o teu amigo, você veio aqui para quê hoje? Vim para adorar. Eu vim para cantar, para ouvir uma boa palavra, sair daqui animado. Legal, tudo isso Deus dá para nós. Mas e lá fora? E depois? O que você faz com isso?
A minha filha está ali o tempo todo perguntando se eu quero água. Não tem onde pôr aqui nessa mesa gigante. Põe ali, ó, pode trazer. Vira para o teu amigo e diz assim: Deus quer que você tenha um coração focado somente em almas, em vidas. Entende o que estou dizendo, irmãos? Sabe o que acontece quando o nosso coração está correto? E aí eu não estou dizendo que é obrigado você ter. Você pode pelo menos pedir. O resultado é casa aberta, você fazer visita para pessoas que precisam, você amar os seus parentes e amigos na ótica de Deus, é você orar e interceder por eles, porque você quer ganhá-los, quer levar para o céu, é amar. O resultado é esse. Vai acontecer naturalmente, sem esforço. Uma mãe e um pai não fica reclamando do esforço que eles dão, que eles entregam por um filho que nasceu. Você já viu algum pai ficar lá reclamando do preço alto que paga para pagar a escola? Da dor de cabeça que eles dão depois que cresce, porque enquanto é novo é um tipo de dor de cabeça, depois que cresce é outro. Já viu algum pai, mãe, reclamar? Eu sei, por causa da loucura do homem caído, infelizmente, nós vemos até algumas atrocidades. Nós vemos até uma mãe que pare um filho e deixa na calçada. Esses dias apareceu na televisão mais um caso como esse. Pois é, quando Deus compara o amor de uma mãe com o amor dele, é só uma comparação para a gente ter uma leve impressão do quanto Deus nos ama, mas ainda não dá para comparar. Quando Deus coloca o amor de um homem por uma mulher, e nós tentamos comparar o amor de Deus pela noiva, também está longe. Não dá, é muito longe, a distância é grande, porque ainda que uma mãe ame um filho, por causa da queda, olha como é que nós somos, e Deus resolve morrer pela humanidade, por causa da queda e do pecado, porque nós somos estragados, é a forma estragada, é o bolo estragado, é isso que acontece com o pai, com o marido que bate na esposa, que maltrata os filhos, com a mãe que abandona um filho, mesmo gerado no ventre. Deus olha para esse tipo de gente e fala assim: mas eu morro e estou vendo valor nessa mulher doida aí. Deus vê valor nela. Vai entender. Enquanto nós estamos lá, às vezes, sem perceber, mesmo sendo crente, apontando o dedo, que absurdo, olha lá o que ela fez, nós não somos diferentes. Não somos. Tudo bolo estragado. Aí vem um Deus e diz assim: olha, morri por ela. Todos os pecados dela estão perdoados. Todos. Ela até pode ir para a cadeia, talvez. Aprontou, foi feio. Pecado tem consequência. Por isso, quando a gente fala da graça, a gente nunca afirma e deixa as pessoas à vontade, porque pecado tem consequência, irmão. A gente só diz o seguinte: Deus não te acusa, e os seus pecados todos estão perdoados. Mas não peques mais, porque vai te trazer problema, consequências. Quem me entende, diz amém. Amém. Mas Deus olha e diz: receba, meu amor, tem jeito para você. Esse tipo de iPhone caiu, quebrou, passou 2 caminhões e o trem, mas ainda eu conserto. Deus arruma. Por que que ele arruma? Como que ele consegue ver valor numa coisa dessas? Pois é, ele viu. Nós às vezes não vemos. Eu sou pastor, eu não tenho vergonha de falar para você não. Durante muito tempo na vida cristã, eu perguntava para Deus: por que o Senhor me chamou para ser pastor? Porque tem gente que é difícil demais. Tem ou não tem? Tem algumas ovelhas que andam comigo há alguns anos aí, que dá vontade às vezes de... Quem me entende? Só que eu sei que eu tenho espelho em casa, eu sei também que tem muita gente que fala assim: se pudesse pegar aquele pastor Rogério e dar umas nele, eu daria. Eu entendo, estamos no mesmo barco. Mas na ótica de Deus é diferente. Entende o que eu estou dizendo? Deus não desiste de ninguém. Pode ser o pior, Ele não desiste. O preço é um, Cristo. Detalhe, Deus morreria e faria tudo de novo se fosse por um apenas aqui. Não precisava ser todo mundo aqui não. Eu não sei na escala de quem é o pior de todos aqui, provavelmente sou eu. Falcão levantou a mão ali, estamos na disputa então, Falcão. Vou te dizer, Deus ele ia para a cruz novamente só por tua causa. Vai entender, Terry.
O Té outro dia apareceu na minha casa sem o bigode, só com a barbicha. Eu falei, Deus, não aguento isso. Quando ele fala, parece que está chorando, mas o que que... Ele começou a falar, eu falei, está chorando por quê? Quando eu olhei de perto, ele tinha arrancado o bigode e deixou a barbicha. Eu falei, que é isso, meu? Já não chega essas calças todas aqui embaixo, apertadinha na... Agora você vem com essa barbicha estranha aí. Não faz mais isso não me agride desse jeito. Ele falava, parecia que estava chorando. Ele falava assim, eu falei, por que está fazendo beicinho? Não... Vai aguentar um homem desse? Vira para o teu amigo e diz assim, Deus te ama do jeito que você é, mesmo estranho do jeito que você é. E Deus morreria por você do jeito que você é. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Olha como é que a nossa ótica precisa mudar a respeito do que estamos fazendo. Eu ministrei para os líderes na última reunião, hoje falei um pouco, que nós precisamos entender se o que estamos fazendo está certo. Por que fazemos célula? Porque é o meio mais fácil de fazer a igreja crescer? Não pode ser isso. Nós temos que fazer discipulado, mas por que discipular? Nós entendemos que Cristo edificou uma igreja através de 12 pessoas, porque Ele gastou sua vida com 12. Na multidão Ele pregava, mas era lá, quando Ele estava com os 12, ou no individual, que o Senhor contava os seus segredos. Jesus veio para discipular, para gerar segundo a sua espécie, andando próximo, não foi fazendo culto. Jesus não criou um ministério de louvor, não criou CME, CTL. Ele não fazia reunião, olha, não esquece que na próxima semana nós temos uma conferência e vocês têm que trazer uma galera aí, porque vai ter uma palavra poderosa. Eu vou trazer lá, o apóstolo o João tinha morrido. Quem que ele vai trazer? Quem que ele ia trazer para pregar junto com ele? Jesus não fez nada disso. Jesus também não saiu falando por aí assim, olha, eu amo vocês, nós somos uma igreja da comunidade do amor, nós temos que amar, vamos fazer uma campanha de 21 dias para nós aprendermos a amar uns aos outros. Jesus não fez nada disso. Sabe o que ele fez? Ele expressou amor na prática. Ele pegou alma por alma e se dedicou a cada uma delas. Só isso que ele fez. Ele não pediu para tirar foto, não pediu para entrar no Instagram, não pediu para ser famoso. Ele pegou 12 homens e se aproximou deles e chamou para a intimidade. E falou, agora vocês façam mesmo, multipliquem, gerem discípulos. Façam discípulos, não façam cultos nem conferências, não. Eu estou dizendo que nós vamos fazer, dia 30 de novembro nós vamos ter uma conferência aqui, tá bom? Você venha, por favor, senão eu estou falando aqui, aí os irmãos falam, vem pastor, não fui porque o senhor pregou aquele dia que não era para ir. Não, venha porque vai vir um pastor Ricardo, vai ser tremendo, vai ser todas as igrejas, nós vamos usar as duas salas, vamos emendar as duas, e vai ser algo poderoso, diga poderoso. Eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, Deus nos ensina e tem usado essas ferramentas, mas acredite, não foi isso que Deus mandou fazer não, filha. Sempre falo isso para a minha liderança. Se você ganhar uma alma por ano, cuidar bem dela, porque ela vale mais que o mundo inteiro, e no ano seguinte ela fazer o mesmo, 20 anos é 1 milhão de crentes salvos, sem culto, sem reunião, sem esses estresses que nós causamos às vezes, né? Porque aí é essa loucura que nós vivemos às vezes. É o pastor que vem no culto e ele pensa, hoje vai ser poderoso. Aí vem 3. Ou na célula. Você jejua a semana inteira, a célula vai ser poderosa. Aí vem 2. Mas por falta de revelação da importância dos 2, fica mal. Não deveria ficar mal, deveria ficar feliz. Porque são 2 almas que valem mais que o mundo inteiro. E você não está gastando seu tempo com coisa à toa. Você está investindo a sua vida com pessoas que Deus valoriza. Mas como nós não temos a ótica do valor daquela pessoa, quem entende o que eu estou dizendo, diz um aleluia. Abre sua Bíblia aí. Vá lá no livro de João 3. Só quero provar para você o quanto que eu estou dizendo é verdade. Jesus valorizou muito mais cuidar de uma alma, porque Ele veio para morrer por uma alma, e essa alma sou eu. O Evangelho tem a ver comigo e Cristo, com você e Cristo. Ele morreu por mim. Logo, obviamente, morreu por você.
Nós somos igreja no coletivo, mas precisamos aprender a pensar no individual, não naquela forma egoísta, mas é entender o que Cristo fez por mim. Porque na Bíblia, os maiores sermões de Jesus foi para uma pessoa. Então Jesus, ele veio e o tempo todo ele demonstrou o valor que uma alma tem. Uma alma tem. Aqui na história de Nicodemos, Jesus trouxe um sermão profundo, pregou para ele com a mesma intensidade para 10 mil pessoas, revelando coisas profundas para uma pessoa. Está aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Aí vem agora a pregação de Jesus, uma das mensagens mais profundas que Cristo já pregou para alguém. Não foi para a multidão, não foi o sermão do monte, está aqui, ó. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus diz: em verdade vos digo. Sabe o que significa em verdade, essa expressão em verdade? É Cristo falando o seguinte: olha, sabe aquele sermão que eu fiz lá no monte? Falei em parábolas, muitos não entenderam, mas agora, você vale mais que o mundo inteiro, eu vou te falar a verdade. Em verdade, escute o que eu vou te falar, porque essa é a pura realidade. Cristo pregou no individual, com mais profundidade do que para a multidão. Então vira para o teu amigo e diz assim: quando você está com uma alma, você está tendo a grande oportunidade de pregar o sermão. Diga assim, com poder. Uma alma. Pode ser que um dia você venha pregar para a multidão, legal. Escute. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma vida, irmão. Está aqui, ó, Jesus investindo o seu tempo por uma pessoa. Verso 11, em verdade, verso 11. Te digo que se nós dissemos e que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceiteis o nosso testemunho, se tratando de coisas terrenas, não credes como crereis de vos falar dos celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo, a frase que mais usamos para evangelizar. O Senhor pregou para uma pessoa. Não foi para a multidão. Para Nicodemos. Sabe o que aconteceu com Nicodemos? Foi lá no Sinédrio defender Cristo. No enterro, foi ajudar. Sabe o que aconteceu com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó? Jesus trouxe um outro sermão. Trouxe revelações profundas das verdades celestiais. Jesus falou: olha, dá água. Aí ela questiona: como é que você vem pedir água para mim que sou samaritana? Aí o Senhor diz: olha, se você soubesse quem é que está falando contigo, Jesus já ia revelar tudo para ela. Você ia pedir essa água, e essa água que eu vou te dar, você não vai ter mais sede. Você sabe, foi aqui que Jesus falou para ele: olha, está chegando o tempo onde os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Sabe para quem que Deus pregou isso? Para uma pessoa. Foi para a multidão. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Se tornou evangelista com 40 minutos de conversa. Foi entregar, transformar e levantar uma nova criatura cheia de fé, sabedoria, porque trouxe aos pés de Jesus a cidade inteira. Não foi na multidão que ela se converteu, foi no tete a tete com Cristo. Quem está entendendo diz um aleluia? Porque Cristo amou o mundo de tal maneira que está disposto a sentar com um por um para transferir vida, porque Ele valoriza uma alma. O resultado de uma célula boa é o líder que entendeu que cada alma que está com ele tem o valor que ele não entende, mas ele sabe que Cristo amou cada uma delas. Então ele vai cuidar com carinho. É a minha Montblanc, é o meu iPhone último lançamento, que agora é o 9. Qual que vai sair agora o iPhone? Deve ser uns 12 mil reais um iPhone desse.
Você vai pôr no seguro, você vai cuidar com zelo, cada alma, sabendo que aquele que pode ser o mais problemático, pode ser o próximo apóstolo. Quem está aqui diz um aleluia. Barnabé via essas coisas. Barnabé olhou para o apóstolo Paulo, que era um encrenqueiro quando se converteu. Tiraram o apóstolo Paulo de lado e falaram assim: o apóstolo Paulo, você traz muito problema, vamos te mandar para Antioquia, fica por lá, você é muito encrenqueiro. O Barnabé falou: opa, não, tem uma joia preciosa lá que Deus ama, Deus morreu por ele, vou cuidar dele. Apóstolo Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Um belo dia o apóstolo Paulo, ele tem um problema com João Marcos, que o abandona durante uma missão, e nessa missão veio a próxima. O apóstolo Paulo disse que esse cara não anda mais. Por quê? O apóstolo Paulo ainda não tinha a revelação do valor de uma alma. Porque mesmo sendo apóstolo Paulo, todo mundo está aprendendo. Mas Barnabé olhou e pensou: não, ô apóstolo Paulo, você está bem, já cresceu, você está de olho no reino, você vai visitar as igrejas, legal, ótimo, isso é bom. Mas você não entendeu que Cristo morreu pelo João Marcos. Eu não vou abandonar João Marcos. A gente vai se separar então, porque eu vou ficar com o João Marcos. Sabe o que aconteceu com o João Marcos? Escreveu o Evangelho de Marcos. Cresceu. Sabe quanto tempo Barnabé esperou para esse camarada crescer? 20 anos. Virei para o teu amigo e disse assim: está disposto a amar o teu amigo 20 anos para ele crescer? Quantos estão aqui? A minha alegria é estar aqui com vocês, irmãos. Espero que a tua esteja também em estar aqui comigo. Eu sei que primeiro é Cristo. Mas nós estamos diante de joias valorosas, cada um de nós. Você está do lado de alguém que tem um preço imensurável. Dá uma cutucada aí no tesouro que está do teu lado e diz assim: você tem um valor imensurável para Deus. Mesmo sem bigode, com barbicha. Jesus para em um determinado momento e ele diz: vamos atravessar o rio, vamos lá, tem que salvar um gadareno, uma alma só. Ele para tudo para ir atrás de uma pessoa. Quando você vai em Lucas 15, não vou entrar em detalhes agora, nas próximas semanas nós vamos falar, porque precisamos terminar. O que Jesus mostra? A loucura do amor de alguém perfeito por um bolo queimado. Ele olha e diz assim, olha, porque no Lucas 15 vem lá, né, a história da ovelha perdida. Quem que não deixa as 99 para ir atrás de uma? A Bíblia diz que quando ele volta com esta única ovelha que se perdeu, a alegria dele é maior do que com as 99 que estavam lá. A dracma perdida, próximo capítulo, versículo. A Bíblia diz que a mulher que acha a dracma perdida, ela vai fazer uma festa, chama as amigas e diz, vamos festejar, porque eu consegui achar uma dracma perdida. Faz festa, tamanha alegria, porque uma alma se perdeu. Depois vem a parábola do filho pródigo, vocês conhecem muito bem. O que ficou em casa ficou chateado, porque o pai nunca fez festa para ele, mas o pai não estava preocupado com ele, porque ele estava em casa. Ele ficou lá esperando na varanda durante muito tempo, não se sabe quanto, o filho que se perdeu, o tranqueira, o efêmero, aquele que gastou sua vida, seu dinheiro, a sua herança, aquele que desonrou o pai, é aquele que quando as pessoas viram ele voltando, pensaram, esse pai dificilmente vai devolver para ele o que ele merece, porque ele não merece nada, desperdiçou o que tinha, a oportunidade dele já foi. Mas sabe o que o pai fez? O pai o amou, recebeu, deu tudo de volta para ele. Quem está me entendendo diz um amém? Só quero ler um texto aqui para nós orarmos. Pode subir o louvor aqui, por favor? Subir não tem plataforma ainda, mas... O que mais me deixa chocado, orando ontem, acordei de manhã, comentei hoje na minha reunião, é o fato desse Deus tão grande vir a esse mundo servir o homem, se colocar no pé de inferioridade diante do homem pecador. A Bíblia diz que ele
Sofreu porque teve que aprender o caminho da submissão, porque Deus nunca submeteu a ninguém, porque Ele é Deus, Ele só manda. Mas enquanto Ele foi Deus homem, Ele teve que submeter-se ao homem pecador. Depois, lá na ceia, você vê o Todo-Poderoso, porque você sabe que Cristo é Deus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e Ele habitou, no verso 14 de João, Ele habitou entre nós. Cristo é Deus. Amém? Você vê Deus de joelho diante de um homem caído, do homem pecador. Vai entender. Como pode? Mateus 20, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Por que por muitos? Porque nem todos vão entender e aceitar, vão se entregar. Ele morreu pelo mundo todo, mas nem todos vão se entregar para Ele. Irmãos, eu preciso confessar para você que eu tenho pedido para Deus, esses últimos meses, entender um pouquinho mais o coração dEle. Primeiro que eu preciso amar mais as pessoas. Confesso para você que, se não é Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje pregando. Só tendo um coração igual ao do Pai para amar o pecador. Eu falo por mim. Eu falo pelo dia a dia que nós vivemos. Se não é Deus no nosso coração, filho, não dá. Acontece que para que isso aconteça comigo e com você, nós precisamos ter revelação do valor. Porque quando você entende o valor, você ama. Ah, você ama mais uma Mont Blanc do que uma Bic. Porque isso faz você mudar de vida. O que te move é o que está no teu coração. Você é guiado por aquilo que você ama, filho. Seu estilo de vida está de acordo com aquilo que te dá prazer. E normalmente o que dá prazer você gosta, você valoriza. Quem me entende? Então, se eu valorizar uma alma, meu estilo de vida vai mudar para se enquadrar no cuidado de uma alma. Aí nada fica pesado. Fazer cela não pesa mais. Eu vou me alegrar por ter almas dentro da minha casa, porque eu estou amando aquilo, eu gosto daquilo, eu gosto de estar com eles, eu gosto de comer pizza, eu gosto daquela barulheira. A minha casa é pequena, você não tem noção da barulheira que fica na minha casa quando o pessoal está lá. Você não entende uma conversa. Eu fico com um cara de alegrão lá, ouvindo todo mundo falando, parece que eu estou entendendo nada. É todo mundo falando ao mesmo tempo, e as crianças, e legal que teve a cela das crianças na sala, nós fomos para a cozinha, minha casa apertada. A pizza não chegava, aí entrou 5 no carro, foi buscar a pizza, demoramos quase 2 horas. Eu sei que o que nós organizamos não deu muito certo, mas estávamos juntos. O último saiu de casa 00:30, não sei se você sabe, não falei, né? Eu falei, Deus, é 00:30, eu quero dormir. Mas eu olhava, era uma alma que Deus ama. O que eu faço com essa alma que Deus ama? Senhor, eu não consigo amar com o Senhor não, me ajuda aí. Quem está entendendo? Estilo de vida muda, filho. Se você só anda com bique, quando você começa a andar com Mont Blanc, você muda até a camisa. Tem que ter uma camisa adequada para andar com Mont Blanc. Tem que ter uma roupa adequada para andar com Mont Blanc. Quem me entende? Se você anda com um celularzinho velho, aquele iPhone 4 que não atualiza mais, você anda de qualquer jeito. Você anda na rua, você corre, você fica pedindo para alguém te roubar. Me rouba, por favor, alguém, preciso comprar outro celular. Põe um iPhone 11, sai na rua, você nem sai. Você não vai nem usar o celular. Você vai usar em casa, na cama, na hora de dormir, e ninguém pode ver. Se os meus filhos verem, eles vão querer mexer. Aliás, o iPhone 11, caríssimo. Só sai se pôr no seguro. Não, na verdade não sai, é melhor não sair. Você vai cuidar com zelo, porque você atribuiu o valor, vai amar mais. Quem me entende? Quando Deus colocar no nosso coração o amor por uma alma, filho, tua casa vai ficar cheia de almas. Você vai conviver cheio de gente. As pessoas vão querer andar com você, porque você vai cuidar delas como se fosse um iPhone 11. Não vai ser sacrifício, não vai doer, não vai ser custoso.
Você não vai ficar reclamando. Você só vai cuidar. Quem me entende? Deixa eu contar uma tragédia. Tragédia mesmo. E aqui eu encerro. Os pais estavam com um filho durante o sábado todo. Filho de 9 anos. Eles foram participar de um campeonato da escola. E era o dia inteiro. Vários jogos. E os pais torcendo por aquele filho de 9 anos. No final do dia, a surpresa. O time do filho ganhou o campeonato. Eles foram para casa, jubilando de alegria. Foi um dia tremendo. O filho já dormiu no colo do pai, indo para o carro, tão cansado que ele estava. Não deu tempo nem de dar banho no garoto. O pai colocou ele na cama, no quarto. Depois o pai foi tomar banho. A mãe também foi tomar banho. Eles foram deitar. E havia um ambiente de alegria muito intenso, porque durante o dia o filho contou os sonhos que ele tinha para o pai. Eles dormiram alegres, felizes. De madrugada, um garoto de 15 anos entra na casa, viciado em crack. Estava desesperado, queria alguma coisa. Ele entrou na sala, mexeu na estante, caiu a medalha que o garoto tinha ganho. O garoto acordou assustado. Foi lá ver na sala o que estava acontecendo. Esse garoto de 15 anos deu um tiro na cara do moleque. Foram para o hospital desesperados. Pai, mãe, família toda. O menino morreu. Só de pensar, porque a gente tem filhos, quem tem filhos sabe. Passam os dias, esse pai, para surpresa de todos, vai até a casa de recuperação, onde esse garoto está preso. Ele decide adotar o garoto. Leva para casa. E ele fala para o garoto: os sonhos que meu filho teve, ele não vai viver, mas você vai viver. Aí te pergunto: quem nós somos nessa história? Quem você é? Você é o pai? Você é aquele garoto que tomou tiro? Irmãos, nós somos o garoto de 15 anos. Nós somos aquele que causou, que moveu o céu para o Todo-Poderoso dar o seu filho na troca. Nós somos aquele garoto. Não dá para entender o amor do pai, mas foi isso que ele fez. Quando eu entender, a alma que entra na minha casa, ou que vem na igreja, o valor que ela tem para Deus, ela vai entender também o quanto Deus a ama. Porque esse garoto entendeu o amor de Deus através de um pai que perdoou uma tragédia desse tamanho. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Quem me entende? Fique em pé, vamos adorar o Senhor.